a gente fala aqui da situação atual, né? Ainda dentro desse mesmo contexto de regularização fundiária como política de habitação, né, de interesse social. Aí, né, essa lei, né, vai suceder, né, a lei 11.000, né, que também tratava, né, do assunto de regularização fundiária, né, e ele agora está regulamentado, ela agora está regulamentada por esse decreto de 2018. Né. Ela estabelece um novo marco regulatório, né, na questão da regularização fundiária. Ela vai criar algumas flexibilizações nas leis, né, que, né, a gente pode considerar que são entraves, né, a um programa de regularização fundiária, como, por exemplo, a alienação de áreas públicas, né, que não precisam ser mais desafetadas à luz dessa lei, né, como, por exemplo, a gratuidade, né, do registro imobiliário para, né, interesse social, né, que não é gratuidade, existe um fundo de compensação, né, bom, existe um fundo de compensação que, né, compensa essa gratuidade de registro para interesse social. Né? Pode passar. Aqui, ainda dentro desse quadro atual, a gente tem um pouco do que atualmente a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária vem fazendo em termos de regularização fundiária. Né? Isso começa em 2013, né, mais ou menos, e atualmente a gente tem algumas situações aqui já em andamento e outras, né, previstas, né, a contratação, e a gente anda correndo agora para tentar, né, construir as diretrizes para as próximas contratações também. Né? Esse plano, na verdade, ele vem justamente, né, correndo atrás, vamos dizer, desse processo que, né, está em andamento, de certa forma. Vale todos? Oi? Vale todos? Vamos passar rápido, né? Não sei nem quanto tempo temos. Né? Isso aqui, Cocada 1 é um dos primeiros, né, projetos de regularização urbanística fundiária, que começou lá em 2004, se não me engano, né? Passou por um processo de interrupção, e justamente isso é outro trabalho nosso, que a gente ainda não conseguiu muito bem localizar, os gargalos propriamente dito. A gente identifica, por exemplo, que, vamos colocar isso lá no final, nas conclusões, né, que uma das grandes dificuldades reside justamente nessa transversalidade necessária dentro da própria máquina pública de acompanhamento, né, desses processos, que está localizado justamente naquela proposta ali dessa comissão, né, de acompanhamento intersecretarias. Quer dizer, essa dificuldade da transversalidade, né, entre os diversos setores da prefeitura dificulta enormemente o processo de regularização fundiária. Um exemplo, né, os parcelamentos que são oriundos dos cadastramentos desse aqui, né, que devem ser, né, validados pela Secretaria de Urbanismo, encontram uma série de dificuldades lá, porque a Secretaria de Urbanismo entende que os projetos de parcelamento têm que ser analisados à luz da Lei 1498, se eu não me engano, que é a lei que regulamenta o parcelamento do solo no município. E aí não consegue, de jeito nenhum, né, validar um parcelamento desses tipos que não obedece a nenhum regulamento desse. Né? Então, isso é uma das dificuldades. E diversas outras, né, nas questões na Procuradoria e em diversos outros órgãos. São, né, dificuldades encontradas aqui, por exemplo, né, essa hípica, né, isso aqui é um processo que começou lá em 2015. Né, a ordem de início foi em 2015. Né, o atual estágio dele é justamente esse. Nós tivemos uma reunião com todas essas empresas que estão fazendo a regularização fundiária, e a identificação deles era justamente, a identificação das dificuldades deles era justamente nessas direções. Né? Aqui, a aprovação desse PAL aqui, né, levou um tempão na Secretaria de Urbanismo, por essa razão que a gente, né, acaba de identificar. Se a gente não flexibilizar, por exemplo, as normas, né, que estão em vigor de parcelamento e de edificações, não vai se conseguir nunca regularizar, né,
esses aglomerados, porque eles não obedecem a nada disso. Bora. A igrejinha está em andamento. Pode. Outro marco regulatório, vamos dizer assim, que a gente tem atualmente em vigor, é o plano diretor, né? E o plano diretor, ele destaca a Lei 3.465 como um instrumento de implementação das políticas, ele reforça isso, né? Como um instrumento de implementação de política de desenvolvimento urbano, saneamento, habitação, mobilidade, quer dizer, tudo isso está englobado dentro da questão da regularização fundiária, né? E vamos passar rápido, que aí tem várias, cria, né, as chamadas ZEIs, que na verdade eram AEIs, né? Ele denomina de ZEIs, né, e delimita 133 áreas. A gente vai ter um quadro comparativo dos diversos planos, né, com, né, a identificação das ZEIs até chegar no plano diretor, né? Entre algumas diretrizes, o retorno para a coletividade da valorização imobiliária, regularização fundiária, né, e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, mediante tudo isso vem ao encontro, né, da questão da regularização fundiária. Vamos embora. Né? Promoção de ações que estimulem a provisão de habitação de interesse social para a população de baixa renda, realizar melhoramentos nas áreas de especial interesse social e seu entorno, né? E por aí vai, vamos embora. Né? Da zona de especial interesse, nos artigos 44 e 48, seus incisos totalmente dedicados à regulamentação das ZEIs no território municipal. Esse é o quadro comparativo que eu falei. O plano diretor de 92 identificava 68 áreas como AEIs. Né? O PEMAS, que é de 2006, né, identificava 85 áreas. O PLIS identificou 98. E o plano diretor 133, sendo que a gente fez um quadro comparativo e nem sempre elas são coincidentes, né? Tem algumas que estão num, então não estão no outro, né? Tem algumas que não estão em nenhuma delas, né, que a gente conseguiu identificar também. Você vai estar né? mantendo esse quadro. Esse quadro a gente vai distribuir na audiência, exatamente. Aqui, a gente está ainda finalizando isso. Né? Vamos lá. Conclusão preliminar, a gente aí, né, isso é uma etapa de conclusões, né, que a gente passa, né, no diagnóstico, justamente depois de percorrer, né, um pouco esse caminho que a gente descreveu para vocês aqui, né, a gente chega a algumas conclusões preliminares, vamos dizer assim, não são ainda as definitivas. Né? Ao que podemos verificar na atualidade, a execução de política de regularização fundiária, embora já tenha sua importância para a sustentabilidade da cidade atestada há mais de 50 anos, né, esbarra em obstáculos diversos que impedem seu estabelecimento como política pública extensiva, né, capaz de dar respostas suficientes às enormes demandas que então permanecem. Vamos embora. Ainda dentro desse quadro, né, formulados a partir do ano 2000, na primeira conferência, a COMPUR, formulação da política de regularização fundiária e habitação, aprovada na segunda conferência, iniciativas relevantes. Aí a gente dá destaque justamente, né, novamente, a essas iniciativas que ocorreram no município, né, e né, na direção, no sentido de se fazer a regularização fundiária. Né? Então, né, a criação do FUAB, né, Fundo Municipal de Urbanização, Habitação e Regularização Fundiária, a criação do NURF, criação, né, do Núcleo de Urbanização e Regularização Fundiária, convênio com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, criação da Secretaria Municipal de Habitação, elaboração do PEMAS e do PLIS. Em 2013, Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária retoma alguns processos de regularização, como foi aquele quadro que eu mostrei para vocês, né? Esse é o quadro mais atual da regularização fundiária que a gente tem, né, no município. E né, essa é uma outra conclusão: o arcabouço jurídico de planejamento não falta, né? A gente tem, né, o ferramental para fazer. Porém, a efetivação é lenta, descontínua e marcada pela não implementação dos planos como política municipal.
dentre fatores que podem facilitar essa execução, né, da regularização fundiária, a gente pode identificar a continuidade dos planos e ações. Quer dizer, um plano que a gente está construindo hoje, né, ele tem que transpassar no tempo diversas administrações, né? E para isso, realmente, se não houver, e é o que eu disse no início, né, esse efetivo engajamento de alguns segmentos sociais que permanecem, como as representações dentro do próprio Compur, que eu estou aqui com uma testemunha, que eu participei um pouco da criação dele lá em 2004, e ele está aqui, né, ainda, né? Então, isso, né, é de fundamental importância, né? A melhoria da estrutura administrativa, que a gente precisa realmente, né, identifica isso como, né, ainda uma necessidade, né, e esse aumento da transversalidade institucional entre setores e estrutura administrativa para melhor fluidez dos processos. Bora. Em seguida, a gente vai entrar agora numa categorização, né, da regularização, né, e identificar algumas irregularidades, conforme eu disse para vocês, e mostrar isso mapeado, né, e cruzando as informações, né, com alguns bancos de dados que a gente teve acesso, embora não esgote todas as informações, nem dê para identificar todas as situações, aí já é um passo bastante significativo, né, nesse processo. E essas categorias, então, que a gente, né, depreende, né, na verdade, da regulamentação atual, né, do marco legal, que é a 13.465, né, a gente identifica essas duas categorias, que é a regularização fundiária, né, de interesse social, que está definida lá nessa lei, né, que é a aquisição de direitos reais pelo particular de forma gratuita, né, e a regularização fundiária urbana chamada de interesse específico, né, que a gente chama de REURB-E, que é a regularização fundiária de interesse social, né, pela aquisição de direitos reais por particulares, condicionado ao pagamento do justo valor da unidade imobiliária, né, e esse grifo é nosso, né, que isso não está bem claro lá na lei, e que pode e que deverá alimentar o Fundo de Habitação de Interesse Social. Quer dizer, esse pode ser um instrumento, né, que venha, né, favorecer ou trazer recursos para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, que é quem, né, pode botar dinheiro aí nos processos de regularização fundiária atualmente. E aí a gente passa assim, para algumas, né, procurar definir algumas irregularidades, né? Começamos aqui pelo que nós denominamos, isso aí tem uma justificativa longa que a gente colocou lá no nosso trabalho, e aqui a gente vai abordar assim, de forma bastante superficial, vamos dizer assim, assentamentos precários e irregulares. É assim que a gente, né, resolveu denominar, né, ou achou a melhor denominação para esse tipo de ocupação sem qualquer plano ou projeto, que a preceda, de aparência desordenada, geralmente muito adensada, formada por construções precárias, sem definição espacial de áreas públicas ou privadas, que ocorrem em terrenos públicos ou em terrenos privados. E isso se caracteriza como REURB-S, né? Isso é o que, né, também chamado de, né, por todos nós, de favela, né, de comunidade, né, de aglomerados subnormais, né, e uma série de outros sinônimos, né, que são utilizados. Loteamentos irregulares ou clandestinos, né, são processos de parcelamento de gleba sem aprovação do poder público né, ou registro imobiliário, em geral sem infraestrutura urbana, né, plena, e comercialização informal dos lotes. Isso também é uma irregularidade até um tanto quanto difícil de se identificar, né, pelas nossas análises. Foi isso, né, porque, de fato, a configuração dele, né, pela metodologia que nós utilizamos, de reconhecimento na própria ortofoto, é difícil, né, de distinguir dos outros processos, porque ele tem um plano, né, que o precede, né, mas existem, né, no município. Edificações ociosas ou subutilizadas, ocupadas por populações carentes, também estamos em busca, né, de mais dados que a gente possa identificar, né, numericamente isso e mapear, que a gente também não tem.
né? Acho que é o que consta também a Secretaria de Habitação não tem, né? Outros órgãos também não têm, né? E a gente está querendo, né? E contamos com a colaboração de qualquer um de vocês que tenham informações que possam subsidiar esse, né? Esse trabalho que é muito importante. Vamos embora. Conjuntos habitacionais têm o necessário habites, porém, nesses casos Então, né, a gente colocou do lado aqui a caracterização dessas situações de irregularidade que a gente conseguiu identificar como casos, né, à luz da legislação que regulamenta, né, a questão da regularização fundiária atualmente, como REURB-S, né, REU, né, que é regularização, né, urbanística, né, e fundiária de interesse social. Esses casos aqui são os casos que existem alguns em Niterói, isso um pouco a minha experiência profissional, né, pode atestar, porque eu assisti a isso, mas, né, existem outros que a gente também não conseguiu ainda identificar. Isso aí é de uma época de construção, né, de conjuntos habitacionais, né, com financiamento do sistema financeiro, né, que eram chamados de conjuntos habitacionais de cooperativas, e alguns deles, né, foram paralisados a obra quase que próximo à sua conclusão, porque as empresas pediam reajustamento de orçamento e a Caixa demorou, né, a liberar isso, acabou não liberando, e eles foram ocupados pelos próprios mutuários, né? Eu conheço pelo menos 2 nesse caso, né? Um é ali no final da Travessa Beltrão, né, ali no alto, tem 2 blocos nessa situação, obrigado. E um é aqui em frente, quase ao final da Amaral Peixoto, pouca gente sabe disso, um edifício que tem ali, ao lado daquele elevador que dá acesso àquele grande conjunto lá em cima. Aquele conjunto ali está nessa mesma situação, né? Aquele prédio ali. Bom, em frente ao bombeiro. Em frente ao bombeiro, claro, exatamente. São casos também de regularização. Esse caso, a gente ainda precisa de uma análise para saber se realmente ele se enquadra em interesse social ou não, né? Porque não é necessariamente situada na faixa 1, né, que a gente chama de classificação de interesse social, né? Então precisa ser analisado. Uso privativo de áreas por populações não carentes de recurso financeiro é o que a gente chama, né, das áreas que estão, né, privatizadas dentro de, né, condomínios que não são legalmente condomínios, sim, né, projetos de parcelamento, loteamento, né, que é o caso de REURB-E. Vamos embora. Aqui tem uma metodologia que a gente usou, né, para mapeamento, né, dessas, né, irregularidades, né, e cruzando com algumas, né, que a gente chama de camadas, isso no processo de mapeamento, né, de situações que interferem, né, de alguma forma nos processos de, né, regularização fundiária, ou interferem, né, tanto positivamente, quer dizer, favoravelmente, né, quanto, né, contrariamente, né? E aí, algumas dessas camadas a gente colocou aqui, só para ilustrar, a gente vai passar já para os mapas, né? A gente usou, né, área de proteção ambiental, então ficou com proteção ambiental aí, acabou que, né, não trocamos essa denominação, né, que a área de proteção ambiental é apenas uma das classificações, isso foi um erro, né, de conceitual que a gente acabou ainda deixando, embora tivesse sido identificado, que a gente substitui isso pelo termo áreas com restrição ambiental. A área com restrição ambiental, ela consegue abarcar, vamos dizer assim, uma gama enorme de denominações, né, de áreas de proteção, áreas de reserva, área de parque, né, zona de preservação da vida silvestre, CVS, hein? APP, né? Elas abarcam melhor isso. Essa denominação abarca melhor. Hein? Foi um erro material. Foi um erro material. Áreas públicas ocupadas, né? Áreas públicas de acesso restrito, que a gente chamou áreas públicas de acesso restrito, são justamente essas áreas que estão dentro, né, desses condomínios. Áreas de ocupação desordenada, manchas de ZEIS, de acordo com o plano diretor de 2019, né, ficou manchas também, era áreas. Projetos de parcelamento, eu não consigo nem ouvir. Projetos de parcelamento, né,
e a ortofoto base que a gente serviu para essa análise pela superposição dessas informações. Vamos embora. Aqui está certinho, corrigiu aqui. Aqui algumas situações identificadas e a gente foi cruzando, então, essas informações. Né? Áreas públicas de acesso restrito, né? REUBE está logo lá em cima, porque essa é de identificação direta. Né? A partir das delimitações, né, dos perímetros, né, dos processos de parcelamento, que a gente conseguiu mapear todos, são 1.000 e quantos, Valério? 1.000, né, nós mapeamos todos os perímetros dos parcelamentos a que tivemos acesso, fornecido, evidentemente, pela Prefeitura, né, em cima dessa base que nós trabalhamos. Né? Existem vários outros que não conseguimos ter acesso, e daí essa é uma das dificuldades que a gente tem de identificar até os próprios parcelamentos irregulares. Até 2000, né? Isso. Áreas públicas ocupadas. Ali temos casos também, né, que a gente pode identificar, né, pela análise visual, né, tanto de REUBE como REUBE-S. Áreas públicas ocupadas não são necessariamente aquelas áreas públicas que estão dentro desses condomínios, porque estão em áreas públicas que foram, né, doadas ou, né, por algum processo de parcelamento à prefeitura, ou desapropriadas, e que também foram ocupadas, né, dessa forma, tanto por REUBE-S, tanto por populações de baixa renda, quanto por populações não necessariamente de baixa renda. Temos um caso muito flagrante, que é o Vale do Jacaré. Né? Ali tem uma área pública imensa, né, e dentro dela, além de ocupações de baixa renda, tem bastante ocupação, né, que não é de baixa renda. Ali a gente tem a adição, né, das áreas de ZEIS com assentamentos precários e irregulares cruzados com as áreas públicas. Isso eu digo porque, além do que está identificado como área de ZEIS, a gente conseguiu identificar, pela análise visual, volto a dizer, alguns assentamentos precários e irregulares que não estavam considerados como ZEIS. Né? E, cruzando isso com áreas públicas, né, a gente tem o caso de REUBE-S em área pública. Essas áreas públicas, né, mapeadas, a gente recebeu essa informação também da Secretaria, elas possuem áreas municipais, algumas áreas estaduais, não são muitas, e pouquíssimas áreas federais. Né? A gente ainda precisa, né, avançar um pouco nisso também, nessa identificação. Áreas de ZEIS, assentamentos precários e irregulares, cruzado com projetos de parcelamento. Isso, né, dá em decorrência, né, ocupação de áreas privadas também com REUBE-S, quer dizer, áreas que são parte de loteamentos que a gente chama não materializados, né, que foram ocupados também, né, por assentamentos precários e irregulares. Né, tem diversos casos, a própria franja no entorno da Lagoa de Piratininga é um caso desse. Né? Aqui no bairro de Charitas tem uma parte ali, né, do loteamento bairro Charitas, que é assim também, que não está classificada como ZEIS. Algumas... áreas de ZEIS, de assentamentos precários e irregulares, cruzados com áreas de restrição ambiental. Aí a gente identifica isso como uma situação de entrave à regularização fundiária. Não necessariamente, né, signifique, né, terminantemente que não se pode fazer. Né? Evidentemente que existem, né, algumas situações, né, de condições de se, né, de se intermediar um pouco essa questão. Bom, aí a gente tem esse mapeamento, propriamente dito. Isso aí, né, é a base, né, a ortofoto do município, e ali do lado estão as chamadas camadas. Né? Então, essa aí, não dá para fazer um zoom, né, uma pena. Né? Essa aí, né, são, né, as ZEIS que estão, né, delimitadas pelo plano diretor. A gente chamou de mancha, depois evoluiu para áreas, mas elas estão realmente como manchas, porque ela não tem uma delimitação, né, exata, precisa.
né? Assentamentos precários e irregulares. Acende ela, Valéria, por favor. Essas são, são os assentamentos que a gente já conseguiu identificar que não estão necessariamente delimitadas como ZEIs, né? Atualmente, nem tampouco foram, né? Em algum momento, né? Isso aí são os projetos de parcelamento. O que aconteceu? Apareceu um rosa. Isso, é melhor desligar assim. Tirar a imagem de baixo, que aí fica um pouco mais claro e mostra essas superposições, né? Ali, em alguns lugares, cadê minha canetinha? Aqui, por exemplo, a gente tem, né, casos típicos de ZEIs dentro de um perímetro de parcelamento. Ó. Aqui temos mais, aqui temos mais, aqui temos mais, né? Tudo isso aqui são ZEIs dentro, né, de áreas privadas, porque isso aqui são parcelamentos, né? Pode ser até que tenha alguma área pública ali dentro também, né? Vamos ver se a gente evoluir para áreas públicas agora, municipais ocupadas. O Vale do Jacaré, que desponta, hein? Tira. Exatamente. Nós tiramos aqui o projeto de parcelamento, então aqui a gente tem algumas áreas públicas. Licença ali embaixo, no Jacaré. Jacaré que ela vê. No Vale do Jacaré tem luz aí. Está superposta ali, a cor que realmente está aqui. Aqui tem um negócio aqui. Peraí. Área ocupada com acesso restrito. Mostra essa agora, que são os condomínios. Dá para ver ali na Avenida Central. Isso. E aqui é onde concentra a região, né, dessas áreas, né, fundamentalmente a região oceânica, né, que foi um processo histórico realmente de parcelamentos sucessivos, né, que, né, eu acho que até inaugura, né, no município de Niterói, né, essa figura, né, de parcelamento fechado. Esse troço não está funcionando mais. Mas ali também Sítio de Ferro, Largo da Batalha. Sítio de Ferro, Largo da Batalha, Ali. tem. Né? E tem também aqui tem o Aruã, por exemplo, né? Rio do Ouro também tem, lá em cima. E Sapê. Né? Sapê também tem, né? Isso, né? Todas essas a gente mapeou, né? Dá para aumentar, né? Hein? Dá para aumentar. Sim. Né? As municipais ocupadas a gente já mostrou. Mostra a federal ocupada, que é pouquinha coisa, né? Não tem estadual? Tem muito pouquinho. Poucas que nós conseguimos ter acesso. A gente pediu esse cadastro, né? Ainda não chegou. Né? São lotes muito pequenos ocupados. São lotes pequenos ocupados, exatamente. Um aqui, ó. Né? A gente fez um círculo para poder aparecer, para poder... É o que? Ali na grota? Não é grota não. Ali é... É do lado da grota. É grota sim. É grota sim. É grota sim. Geral. Isso É mesmo. grota, é Cavalão. Grota, Cavalão. Cavalão e Ilha da Conceição. Não, e tem mais um ali em cima que é Pé Pequeno. É. E o que é o azul do lado do Pé Pequeno? Estadual. O azul estadual é Bairro de Fátima e aqui é Gravatá. Ali é Gravatá. E lá em cima é... Ilha da Conceição. O que é no Gravatá? É um terreno. Não apareceu no cadastro enviado pra gente, não. Não apareceu, como não apareceu Itaipu, como não apareceu áreas de marinha, a gente ainda não tem essa informação. Né? Isso vai aparecer na caracterização quando for remexendo. Bota o sistema, né, viário, só para orientar também o sistema viário, né, e divisão de bairros, porque todas essas informações vão cruzando para orientar,
justamente esse processo, né? O que, na verdade, né, esse processo aí vai possibilitar é a identificação dessas áreas num, né, futuro, né, processo de regularização fundiária mesmo, né, tentando, a priori, já trazer essas informações que atualmente não existem, né, sistematizadas. Né? Cadê as federais que eu não vi? Pouquíssimas que nós temos. As federais, vou botar na orografia para aparecer melhor. Federais são as laranjas, tá? Vou apagar aqui. Federais são laranjas. São os que nós tivemos acesso. Ah, tá. Tá? A grota e o pé Isso. pequeno. Pé Lá tá pequeno Cavalão e Pé Pequeno. e Cavalão. Né? Bairros, sim. Ortofoto, bairros. Botar Zeis com Isso. ambiental. Isso. Zeis com ambiental. Vou pagar o sistema viário. Isso. As ZEIs, né, as delimitações das ZEIs, elas já tiveram, a gente identificou isso, a preocupação em retirar das áreas com restrição ambiental essas delimitações. A gente tem, a gente identificou, né, algumas ocupações, pô, esse troço não está apontando mais. Aqui no Parque da Cidade, por exemplo, tem, né, alguma ocupação que não está como ZEI, né, e elas existem realmente. Né? Pode ser até que sejam, né, já tradicionais, sitiantes, antigos, né, estarem lá há muito tempo, porque também a gente ainda não tem a identificação das comunidades tradicionais. Né? Hoje a gente estava até tentando, né, já identificar isso, né, a grota, o quilombo do Grotão, né, e a própria, né, comunidade de pescadores de Itaipu, que também não está. Que é ZEIS e que ainda não entrou no mapa. Não está como ZEIS mais. Ela foi ZEIS, saiu de, pela pesquisa de legislação que a gente... O mapa publicado está errado. Bom, nós nos baseamos nesse mapa. Pode ser que isso... Tomara Esse que mapa tenha. está errado. Tomara que tenha. Tomara que tem. Tem. É uma emenda aprovada, que não entrou no mapa. Os mapas que a Prefeitura publicou no Diário Oficial são os mapas de dezembro de 2017. Não são os mapas com ZEIs aprovadas em 29 de novembro de 2018. Eu estou te falando porque eu sei que a emenda de Itaipu foi aprovada. Tem diversas outras. A gente tem condição de ter acesso a isso? Eu espero que a Prefeitura publique os novos mapas. Isso está sendo tramitado. Eu não sei qual exatamente. A própria publicação do plano diretor... Está equivocada. Porque Isso houve um veto, o veto foi derrubado e ainda não há um texto final, definitivo, íntegro, digamos assim, com os vetos derrubados e os mapas. Os mapas estão... Não é só o mapa de ZEIS, diversos mapas estão desatualizados. Sim. Obrigado, Cíntia. Essas informações a gente precisa realmente muito delas. Né? Todas que vierem são bem-vindas. Te digo isso. Para enriquecer. A gente tem a relação das emendas. Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida. São os azulzinhos. Os azulzinhos. Esses são alguns projetos do Minha Casa Minha Vida, né, que a gente recebeu também como informações mapeadas, que estão concentrados justamente ali na região norte, né, e alguma coisa região norte, basicamente. Pendutiba e Rio do Ouro. E Rio do Ouro, exatamente. E a Rio do Ouro tem uma ali, ó. E lá na região norte, Pendutiba. Né? Vamos passar? Obrigado a vocês. Estou à disposição para a gente responder qualquer dúvida.